Mas, dentro dessa evolução histórica, né, não é porque a lei é de 2001, o Estatuto da Cidade é a lei geral, a lei nacional sobre o tema, que nós, efetivamente, não tenhamos, desde 1500, né, desde que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, não tenhamos, em alguma medida, alterado o meio ambiente natural, criando o meio ambiente artificial e, portanto, criando as nossas cidades. E aí, quando nós olhamos para o passado, né, temos que aí verificar, né, a influência das ordenações filipinas, né, em que você tinha várias normas de matéria edilícia, ou seja, a matéria sobre a edificação, a construção de casas, enfim, as construções em geral, a organização urbana, ou seja, como que essas casas, né, esses equipamentos urbanos seriam dispostos dentro do meio ambiente urbano, e também as competências das autoridades locais, ou seja, Portugal, assim como os demais países da Europa, por meio de suas ordenações, disciplina efetivamente, né, essa realidade, que é a realidade de urbanificação, de se construir, de se erigir, né, as cidades. E aí nós temos, no período colonial, várias normas específicas para o Brasil sobre limpeza urbana, normalmente editadas, né, naquele período pelas chamadas câmaras, né, que eram as câmaras, né, você não tinha, como hoje, a Câmara Municipal como poder legislativo versus Prefeitura Municipal como poder executivo. Naquela época, por influência de Portugal, e assim hoje ainda em Portugal, você tinha apenas um único órgão, que é a Câmara, né, seriam as câmaras que disciplinavam no Brasil colônias várias matérias a respeito de limpeza urbana, a respeito do funcionamento da cidade, de serviços urbanos, etc. No século XIX, você tem no Brasil as primeiras regras a respeito de desapropriação, né? Nós temos, na verdade, em 1850, uma lei que no direito urbanístico importante, no direito administrativo também é sempre citado, que é chamada Lei de Terras de 1850, e aí você vai ter, a partir, efetivamente, de 1891, a Constituição da República, né, a definição expressa da competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, né, principalmente em matéria de ordenação urbana. Então, se alguém lhe perguntar, olha, qual que é a Constituição, historicamente, que primeiro, né, previu a competência do município para se dedicar, se preocupar com as questões de interesse local? É a Constituição da República, né, a primeira Constituição de 1891, né, em que claramente se prevê o município como responsável, e essa época no município, depois nós vamos estudar, né, no direito municipal, essa época o município ainda não era considerado um ente federativo autônomo, mas já era considerado uma parte, né, do Estado brasileiro, de tal forma que a competência na Constituição de 1891 é conferida ao município para legislar sobre a ordenação urbana. Caminhando, né, na história da urbanização, do urbanismo ou da atividade urbanística nas constituições brasileiras, nós temos depois a Constituição de 1934, né? Constituição de 1934, ela tem as bases implícitas da função social da propriedade, pois ao prever o assunto da desapropriação, ela previu aí o conceito de necessidade de utilidade pública, né? E aí, dentro da utilidade pública, você tem a ideia, portanto, da função social da propriedade, ou seja, o Estado pode sim interferir, pode sim lançar, né, um ato de desapropriação, de retirada da propriedade do particular em benefício da coletividade. Portanto, a propriedade privada, ela não é absoluta, ela é uma propriedade que deve cumprir a sua função social da propriedade. E aí, para cumprir a sua função social da propriedade, o Estado pode declarar de utilidade pública aquele bem particular e retirá-lo do particular para atender essa função social, né? Essa finalidade de atendimento de uma necessidade da coletividade entendida como função social.
Na década de 60, você começa a ter no Brasil o florescimento de atos administrativos federais com base numa política nacional de habitação e planejamento territorial. Ou seja, por que década de 60, Raul? Porque nós somos um país de industrialização tardia, um país que começa a sua industrialização exatamente nessa década de 60, talvez um pouquinho antes, né? Meados da década de 1950. E aí, então, o que nós começamos a perceber? Vocês já estudaram geografia. A partir da década de 1960, 1970 e 1980. O que nós temos no nosso país como um fenômeno, né, habitacional? É o chamado êxodo rural. Ou seja, o êxodo rural, que lá na Inglaterra acontece no século XIX, né, na industrialização da Inglaterra, da Revolução Industrial da Inglaterra, que é a precursora, aqui no Brasil vai ocorrer entre as décadas de 1960, 70, 80, onde os geógrafos, os doutrinadores demonstram que o Brasil, até essas décadas, ele tinha, por exemplo, 70% da população vivendo no campo, vivendo no meio ambiente rural, e aí simplesmente esta relação se inverte, né? Antes 70% do meio ambiente rural, na zona rural. Após a década de 80 no nosso país, então, década de 60, 70 e 80 do século passado, uma inversão. 70% da população brasileira na zona urbana, 30% na zona rural. E, sem dúvida nenhuma, esse êxodo rural, esse fenômeno, vai causar o quê? Desequilíbrios, problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos sérios que vão, portanto, né, exigir que os nossos governos, principalmente aí citado, a partir da década de 70, comece a se preocupar, né, comece a editar atos administrativos justamente para poder ter uma política nacional de habitação e planejamento do território, né, planejamento territorial. Constituição de 67, Constituição do governo militar, né, trata implicitamente da matéria do direito urbanístico quando ele prevê, né, o planejamento urbano e, em alguma medida, reparte competências entre os entes federativos. Até aí, o município não era reconhecido ainda como um ente federativo, uma entidade autônoma, possuía uma certa autonomia, mas dentro, né, como uma descentralização administrativa dos Estados-membros. E aí, a Constituição de 88, então, vem efetivamente, assim como nós falamos na aula anterior, ela vem a inovar, deixando claro o direito ambiental, né, deixando clara a existência da preocupação do Estado brasileiro com o meio ambiente em geral. A mesma coisa, o mesmo fenômeno ocorre com a Constituição de 88, que deixa clara a existência do direito urbanístico, né, explicitando a política urbana, isso em vários dispositivos, tanto lá no artigo 30, quando cita o município, as suas competências materiais e legislativas, quanto também lá nos artigos 182 e 183, em que há o conceito, né, de política urbana e aí a chamada ordem constitucional urbanística. Ou seja, nós temos aí que compreender como verdadeiramente como um conjunto, um ordenamento, um conjunto de normas específicas, né, que nós chamamos aí de ordem constitucional urbanística. Se a Constituição de 88, então, consagra o direito urbanístico, consagra a função social da propriedade, consagra a função social da cidade, o Estatuto da Cidade, então, vem, em 2001, a ser aprovado, pontuando efetivamente a existência do direito urbanístico brasileiro. E nessa lei, então, você vai encontrar os princípios do direito urbanístico, você vai encontrar as funções da cidade, você vai encontrar os instrumentos para que esta cidade se desenvolva, né, para que o direito urbanístico se desenvolva especificamente. E aí, desses princípios, né, o que eu ressalto aqui, primeiramente, são os princípios que justificam, que explicitam
o fato de que nós estamos diante de um ramo do direito específico, ou seja, a existência de princípios. Então, os princípios aqui colocados pelo professor José Afonso da Silva são colocados da seguinte forma: princípio do urbanismo como uma função pública, então, o urbanismo como atividade de ordenação das cidades, o direito urbanístico, portanto, é baseado aí na função pública, né, de se formular as cidades, de se planejar as cidades, de se atender às necessidades humanas das cidades. Segunda ideia, princípio da conformação da propriedade urbana pelas normas urbanísticas, ou seja, o princípio segundo o qual a propriedade urbana tem uma função social que deve ser observada, deve ser respeitada pelo particular, aqueles instrumentos todos que a gente conhece, por exemplo, da uso capião urbana, por exemplo, da utilização, edificação compulsória, do IPTU progressivo no tempo, ou seja, uma série de mecanismos que vão estar ali colocados na própria Constituição e nas nossas leis urbanísticas para estimular, né, a utilização adequada para se evitar, né, portanto, o mau uso da propriedade urbana, né, e, portanto, o cumprimento da sua função social. O princípio da coesão dinâmica das normas urbanísticas, a ideia, portanto, de que as normas urbanísticas elas vão criar aí processos ou procedimentos, não podendo ser elas analisadas de forma isolada. Então, essa ideia de que elas produzem a coesão no sentido de não ter aí falhas, não ter lacunas nesta disciplina jurídica, né, do direito urbanístico, ou seja, ser coeso, é ser inteiro, é ser íntegro, e dinâmico, ou seja, de acompanhar a realidade, né, de não se parar no tempo, mas de buscar, né, acompanhar a realidade social, política, administrativa da cidade, no sentido de direito administrativo, fazer a cidade viva como ela é, né? Então, as normas urbanísticas, por esse motivo, por exemplo, você tem disposição aqui no Estatuto da Cidade, que a cada 10 anos o Estatuto da Cidade, o plano diretor, desculpe, a cada 10 anos o plano diretor deverá ser revisto numa cidade, por exemplo, entendeu? Então, por isso que essa ideia da coesão dinâmica, é um princípio aí que está entranhado no direito urbanístico. O princípio da afetação das mais-valias ao custo da urbanificação, que se liga diretamente ao princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus derivados da atuação urbanística. Então, a própria ideia de que a atividade urbanística conduzida pelo Estado pode causar benefícios para um e malefícios para outros, e, portanto, você tem que equilibrar, né, esses benefícios para um e os malefícios para outros, e, por exemplo, na própria legislação tributária, a chamada contribuição de melhoria, em que uma obra pública numa cidade que beneficia os proprietários de um imóvel privado próximos a ela venham a ser chamados, né, se obrigue, né, tributariamente que eles paguem ali uma contribuição de melhoria, porque eles estão tendo aí um bônus, né, benefícios dessa atividade urbanística. Assim como também você vai prever outros mecanismos em que aqueles que sofrem malefícios, sofrem prejuízos da atividade urbanística, sejam efetivamente indenizados, sejam de alguma forma compensados. Então, essa ideia é um princípio geral, né, do urbanismo. Então, quando vai se pensar no planejamento urbano, vai se verificar esses prós e contras, os benefícios e os malefícios, os bônus e ônus, e se distribui isso na atividade urbanística. Essa transparência é um resumo da doutrina do professor José Afonso da Silva. Agora, princípios gerais vistos por nós, tá? Aqui, né, interpretados aqui por mim. Eu chamaria atenção como um primeiro princípio, pessoal, importante do direito urbanístico, como princípio geral, é a ideia da função social da cidade, que está lá no artigo 182 da Constituição Federal. Tá? Nós vamos depois nos debruçar sobre esse artigo, mas desse artigo, basicamente, pessoal, você tem, né, a definição da função social da cidade com a previsão de que, né, vejam só, né, da política urbana, no seguinte sentido: a política de desenvolvimento urbana
executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então, as funções sociais da cidade, ou função social da cidade, explicitada no texto, e garantir o bem-estar de seus habitantes. E aí, então, o nosso legislador constitucional, no parágrafo 1º, 2º, 3º, vai nos dizer como que essas funções sociais da cidade, eu coloco aí no singular, a função social da cidade, vai ser efetivamente se tornar realizada, vai ser concretizada. Ele coloca pelo plano diretor, pela desapropriação, pelo parcelamento, por uma série de instrumentos que ele, aqui no texto da Constituição, vai nos apresentar de forma preliminar, e depois o Estatuto da Cidade, a lei efetiva, vai nos apresentar de forma mais detalhada, com todos, né, os seus instrumentos. Então, a função social da cidade, primeira ideia, é um princípio primordial regente do direito urbanístico. Segundo princípio, função social da propriedade, que está colocado explicitamente no texto constitucional, artigo 5º, inciso 33, depois no artigo 170, que é aquele artigo da ordem econômica, inciso 3º, depois no artigo 182, parágrafo 2º e 4º, artigo 184 e artigo 186, todos da Constituição Federal. Terceiro princípio, coesão dinâmica. Como eu já disse, né, as normas urbanísticas, principalmente de planejamento, buscando aí adaptar a cidade, a urbanificação sempre à realidade. Então, você ter, né, pela lei urbanística, instrumentos de fazer a cidade acompanhar a realidade, o desenvolvimento econômico, social, político das cidades, né? É um princípio aí da coesão dinâmica. A norma jurídica proporcionando essa coesão dinâmica, né, que não para no tempo, que acompanha a realidade constante da cidade. Quarto princípio importante, princípio da subsidiariedade. Esse princípio, pessoal, você estuda muitas vezes no direito administrativo, em matéria de regulação, né, e aqui no direito urbanístico ele é fortemente presente. O princípio, a ideia aqui é de que você deve estimular primeiro a própria sociedade a elaborar o seu direito, a elaborar as suas regras, a discutir, né, o direito urbanístico, né? Então, o Estado vindo como algo subsidiário à própria sociedade. Então, desta ideia central, o importante no princípio é você compreender o valor que está sendo aí resguardado, a ideia principal. Desta ideia principal decorre justamente o quê? A obrigação que você tem no texto do Estatuto da Cidade, por exemplo, de audiência pública, né, de participação da sociedade em toda e qualquer norma urbanística, né? E isso aí decorre de um princípio que está no próprio texto do Estatuto da Cidade, lá no inciso 2º, artigo 2º do Estatuto da Cidade, que diz o seguinte: gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, a ideia de subsidiariedade está aí, implícita dentro desta disposição, desse princípio específico, que é o chamado princípio da gestão democrática. Então, a subsidiariedade está implícita na gestão democrática da cidade, audiências públicas, consultas públicas, né, etc., na atividade urbanística e na atividade do direito urbanístico, de legislação urbanística. Repartição de ônus e distribuição de benefícios, nós já falamos, esse sopesamento. A atividade urbanística pode produzir, né, para produzir sempre benefícios para a população, mas pode eventualmente também produzir malefícios para um grupo específico. E aí, então, você tem que sopesar isso, equilibrar a repartição de ônus e bônus, né, na atividade de urbanização, urbanificação e, portanto, né, do direito urbanístico, é a ideia de planejamento, ou seja, sempre, se você quer ter dinamismo, você deve planejar. Você deve verificar qual a situação atual, os recursos atuais existentes, qual é
a situação futura que se quer atingir, que se quer perseguir, e a partir daí, não é? Você alocar os recursos e as ações, né, e aplicar a própria lei urbanística, o direito urbanístico, para que aquelas finalidades sejam atingidas. Tudo bem? Pessoal, em caráter preliminar, né, o objetivo dessa aula era justamente esse, de deixar aqui explicitado para vocês, né, a própria compreensão do que é a cidade, o que é o meio ambiente urbano, o que é a atividade de urbanização versus a atividade de urbanificação, o que é o urbanismo enquanto ciência e o que é o direito urbanístico. Né? Então, acho que esse objetivo, em grande medida, foi atingido aqui, né? E, além disso, com uma retrospectiva histórica, tanto em termos de direito urbanístico na Europa, no Brasil, como também, né, efetivamente, a construção dos princípios próprios, que aqui hoje, na aula de hoje, eu apenas dei uma salpicada, uma comentada muito por cima, e a partir do momento que nós formos adentrar na análise do Estatuto da Cidade especificamente, nós vamos verificar com mais profundidade, de forma mais verticalizada. Hoje foi mais horizontalizada. E aí, pessoal, eu convido vocês, caso tenham interesse, em 2016, já faz algum tempo, eu ministrei uma palestra na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. A partir do minuto 29h40, você pode assistir nesse canal do YouTube, nesse endereço, desculpe, do YouTube, você pode assistir esta palestra em que eu faço um apanhado sobre o que é o direito urbanístico, a preocupação com o urbanismo e, em grande medida, tudo isso que eu falei aqui um pouquinho mais, eu acabo ressaltando nessa palestra. Tá bom?